Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui mais uma vez reunidos, buscando aprender, buscando estudar, orar, transmutar as nossas energias negativas em positivas. Então, essa conexão, né, que se forma agora com as pessoas que estão aqui juntos neste momento, é um momento muito importante das nossas vidas. Então, que hoje, finalizando a nossa semana de estudo e oração, a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que possamos aprender tudo aquilo que pudermos com o espírito mais desarmado, para que possamos verdadeiramente guardarmos esses aprendizados e aplicarmos no nosso dia a dia, para que a gente possa estar sempre reconstruindo os caminhos para podermos dar asas à nossa felicidade, né? Porque a felicidade não é um fim. A felicidade, ela faz parte dessa trajetória nossa, né? Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Quero agora que todos aqui pensem em Jesus, esse mestre querido, e rogamos a Ele, nosso amigo, nossa estrela guia, que possa abençoar a todos nós aqui, que possa abençoar os nossos lares, que possa abençoar os nossos amigos, familiares, os nossos projetos e tudo aquilo que o universo colaborar, aceitar, retribuir como sendo nosso, que seja muito bem-vindo. Que possamos semear amor, paz, alegria, harmonia e recebermos do universo essas bênçãos. Pois bem, nós estamos aqui. Nídia, boa noite, seja bem-vinda. Amém. Antônio Freitas, boa noite. Ana Josefina, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. E você também que não colocou a sua mensagem, mas que está aqui com a gente. Você que vai assistir um outro momento, muito obrigada. Seja bem-vindo. Aqui nós temos este livro, Vinha de Luz, autoria espiritual de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Eu vou ler agora o capítulo 64, de título Fermento Velho. Tem uma passagem evangélica que ela é aqui, encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo de Tarso. Vou repetir. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Paulo de Tarso. Agora, os ensinamentos de Emmanuel. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o passado na teia de pretéritas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer às obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto do qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas.
Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Uma lição muito interessante, quando a gente lembra, né, do que é um fermento. Hoje a gente vai ali na padaria, tem o fermento biológico, tem o fermento em pó, né? E a gente coloca na massa e a massa cresce. Antigamente, na época de Jesus, tinha muito aquela fermentação natural, né? Aquele fermento bom que se colocava na massa, e quanto melhor o fermento, mais a massa crescia, ficava boa e o pão macio. Por que que muito citado, várias vezes, até Jesus cita a palavra fermento na Bíblia? Por quê? Porque o pão era a base do alimento dos judeus. Então, sempre Jesus falava dessa base. O alimento dos judeus baseava também nesse pão, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Até na nossa oração nós temos a referência, né? Então, aqui Emmanuel traz esse fermento velho. Gente, só um instante, por favor, que eu esqueci de ligar na tomada. Um instante. É o corre-corre da vida. E fazer ao vivo dá nisso, né? Me perdoe, tá? Ai, ainda bem que fala que a bateria tá acabando, né? Senão eu ficava aqui falando para as paredes. Bom, então, continuando depois dessa pausa para vocês rirem de mim. Então, o que acontece? Emmanuel traz aqui uma elucidação muito importante, né? Esse fermento, né, velho, como sendo as velhas recordações, os velhos conteúdos mentais que são tóxicos e ele fala perigosos no equilíbrio da alma. Olha que interessante, né? E aí ele traz um lado que é a recordação de vidas passadas. E a gente sabe que no Pentateuco, a gente sabe que em vários momentos, né, da literatura espírita, das palestras, a gente sempre aprendeu que é uma dádiva, é uma atitude amorosa de Deus, ele fazer com que a gente não tenha lembrança de todos os detalhes e de todas as nossas vidas passadas. É uma proteção, porque nós ficaríamos muito constrangidos se a gente percebesse o nosso passado. Porque quanto mais eu vou para o passado, menos amoroso, mais ignorante eu era, né? Então, pensa bem você conviver com as pessoas e ficar sabendo do passado de todos, do seu passado, saber que na sua família, às vezes, tem alguém que você assassinou, que talvez você tenha como amizade uma pessoa que já te prejudicou financeiramente no passado, ou você saber quem te traiu, né? Então é muito complicado essas lembranças, elas iriam machucar muito o nosso coração e deixar a gente com muita vergonha, né? Então, nesse sentido, aqui nessa lição, Emmanuel fala que Paulo de Tarso pede que a gente limpe esse fermento velho, que a gente tire esse fermento velho para que a gente possa ser uma nova massa. Olha que coisa interessante. E o que é esse fermento velho, né? Esse passado cheio de aprendizado, mas também cheio de muitos erros, de muitos enganos, né? Então, quando eu guardo o passado, esse fermento velho no coração, eu estou me intoxicando, segundo as palavras de Emmanuel, né? Cada dia nós precisamos de lidar com a vida de uma forma mais nobre, de uma forma mais iluminada, de uma forma mais elevada, né? Então, quando eu li essa lição, eu preparei aqui um texto porque eu achei
interessante algumas reflexões aqui com vocês, né? Primeiro, a gente sabe que depressão é um excesso de passado. A pessoa fica presa ao passado, né? Dois tipos de prisão que tem no passado, que agora mesmo a gente vai ver quais são. Mas a pessoa que vive muito de passado é uma pessoa que pode estar apresentando sintomas depressivos. Ou ela está com sintomas depressivos, ou ela tem uma personalidade depressiva, que só vive lá atrás, ou se não, tem características distímicas, que é aquela tristezinha constante, né? Aquele humor que não fica bem humorado, né? O excesso de ansiedade, a ansiedade é um excesso de futuro. Então, eu estou aqui escutando a Bia, mas estou pensando, a hora que chegar, se vai tocar no portão, né? Se eu vou abrir a porta, daqui a pouquinho eu tenho que fazer uma janta, e assim vai. A pessoa que tem excesso de futuro, ela constrói muita ansiedade, né? E a pessoa que tem o excesso de presente, ela vive estressada, porque é como se tivesse que resolver tudo neste minuto. Ela não delega para daqui a pouquinho, né? Pega muita coisa para fazer, muitas frentes, então o excesso de presente, estresse. O excesso de futuro, ansiedade. O excesso de passado, depressão. Então a gente precisa de saber que muitas pessoas que são apegadas, né, às lembranças, ao que foi vivido e remói, conta, né? As pessoas que estão vivendo neste passado e trazendo o passado constantemente são pessoas apegadas, certo? Então, apego é quando eu não me conformo que o momento acabou, que passou. E aí o que acontece? Eu fico voltando ao passado, pensando e falando naquilo para eternizar aquele bom momento que eu vivenciei. Então eu acredito que eu preciso daquilo para poder seguir adiante, né? Então a pessoa apegada, muitas vezes ela quer uma proteção. Quando alguém, a criança muito apegada à mãe, né, que a gente fala segura na barra da saia da mãe, tem o quê? Quer a proteção dessa mãe, né? A pessoa que é muito apegada ao passado, muitas vezes ela tem medo do futuro, né? E ela não acredita no presente. Ela não acredita em reconstrução. É como se o passado tivesse que estar sempre presente, né? Para que possa ter um futuro que seja tranquilo para ela. Só que quando a gente vive de medo do futuro, nós não estamos nada tranquilos. Por exemplo, tem uma pessoa cujo pai faleceu. Aí a pessoa sempre relembra: porque eu tinha tal idade, meu pai morreu. Porque se meu pai tivesse vivo. Porque lá na minha casa era assim. Porque na minha casa era assim. E fica no passado. Não olha o presente e não quer viver o futuro porque fica com medo, com insegurança, né? Então, o que nós podemos concluir? Que o apego ao passado prejudica a vida presente. E se a vida presente que eu estou plantando, o meu futuro está prejudicada, então também o meu futuro fica prejudicado. Entende? Então a pessoa apegada a eventos ruins, né, a traumas, né, ela vive mais na defensiva, armada, com medo que esses eventos voltem a acontecer, né? Então, essa pessoa, quando ela fica apegada aos eventos ruins, para se proteger para que eles não aconteçam, na realidade, ela fica tentando se proteger constantemente ali, tentando ficar com esses eventos, né? E deixa passar oportunidades, e deixa passar oportunidades de se livrar desses medos, né? Que foram vivenciados, essas experiências traumáticas, né? Então, nós temos duas situações, duas justificativas de apego ao passado. A primeira justificativa é que existem pessoas que, com experiências ruins no passado, têm dificuldade para
esquecer a dor que sentiu. E tem pessoas que não têm uma conclusão adequada às suas experiências, que parece que falta um final. E a pessoa fica pegada ao passado para quê? Para poder finalizar aquilo que não foi finalizado ou ficar pensando como seria. E o terceiro momento é aquela pessoa que não se conforma em ter acabado as experiências positivas, que nós falamos agora mesmo. Pois bem, quando a pessoa teve experiências ruins, seja na infância, na adolescência, na vida adulta, que gera sentimentos difíceis, né? E que precisa, às vezes, trabalhar esses sentimentos para não ficar cultivando medos e ansiedades. Então, a pessoa, às vezes, fica tão apegada a essas lembranças que, às vezes, não consegue formar novas lembranças com medo de passar por experiências ruins de novo. Entende? Então, muitas vezes, os adultos não conseguem sucesso no presente e no futuro porque ficam apegados ao que eram, ao que passaram, ao que vivenciaram, né? O que acontece quando a gente é criança deixa marcas profundas, mas quanto mais criança, mais profundas. Por quê? Porque nós não tínhamos habilidade, nós ainda não estávamos com a nossa personalidade totalmente formada para aprender a lidar com situações complicadas, né? Então, nós precisamos de trabalhar essas situações, né? Quando a pessoa tem isso na vida adulta, uma experiência ruim, né? Ela pode simplesmente também fazer daquela experiência um trauma, ao invés de buscar enfrentar aquele momento que é difícil. E muitas vezes, as pessoas que tiveram experiências ruins na infância, elas repetem esses padrões na vida adulta, né? Todo mundo fala que uma criança espancada normalmente vai espancar o seu filho, né? A gente vê muito isso se repetir, né? Então, de repente, uma criança que fica assustada com gritos, às vezes, quando ela for adulta, ela vai ser um adulto que grita, né? E é esse ciclo que nós precisamos de desvencilhar, né? Quando estou vivendo algo que não finaliza, aquilo ali fica aberto, né? Então, de repente, assim, eu posso ter um namorado, o namorado não termina comigo, vai desaparecendo, não sei por que terminou, por que não terminou, de repente eu fico sozinha e não sei. Será que terminou? Será que não terminou? Será que morreu? Né? O que será que aconteceu? Será que casou? Né? Então aquilo ali fica, sabe, o final em aberto, que a gente não sabe. Então esse final em aberto, as pessoas voltam lá no passado várias vezes para possíveis desencadeamentos. Ah, não, é capaz que aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? Ou de repente uma pessoa que é muito amiga, de repente da noite para o dia termina a amizade com você, sem falar nada. Então você não sabe se a pessoa terminou a amizade, se você fez alguma coisa, se alguém da sua casa fez alguma coisa, o que aconteceu. Então essas coisas ficam mobilizando e as pessoas carregam isso consigo, né? Mas na realidade tinha que fazer o quê? Desapegar. Se o outro escolheu finalizar ali uma relação de amor, de amizade, namoro, então é terminado, né? Porque um relacionamento precisa de pelo menos dois, né? Bom, então, as pessoas precisam ter boa relação com o passado. Por quê? Porque as pessoas que têm boa relação com o passado, as experiências são somatórios ao conhecimento, à maturidade, à vida. Então, as experiências ruins servem como alertas para não se errar novamente. E as experiências boas ficam como aquela saudade gostosa daquele tempo que a gente tem consciência que não volta mais, né? Então, nós temos a possibilidade de não ficar errando o mesmo erro muitas vezes,
quando nós temos uma boa relação com o passado. Então, uma boa relação com o passado, nós enxergamos essas vivências, todas elas, sejam boas ou ruins, como lições importantes da nossa vida. A gente toma decisões mais sábias, que não são pautadas em traumas e recalques, né? Em experiências traumáticas. Nós melhoramos o relacionamento com as nossas emoções. Então, o meu medo não fica tão dominante, nem a minha raiva. Eu consigo estabelecer uma autoestima melhor, porque eu compreendo o que passou, eu não me sinto traída pela vida, né? E situações semelhantes, eu vou tirar de letra. Por quê? Porque eu aprendi com aquela lição e pronto, né? Então, as experiências que nós já vivenciamos, elas são bem vivenciadas se repetirem depois, né? Nós adquirimos uma experiência e conseguimos ir à frente, conseguimos evoluir, conseguimos aprimorar as nossas emoções, as nossas atitudes, a nossa vida. Não sei se está difícil para vocês acompanharem, mas assim, eu acho importante essa reflexão. Agora, as pessoas que têm uma relação ruim com o passado, normalmente, as pessoas têm sentimento desagradável sobre o meu passado, né? Então eu vou pensar o meu passado, nossa, mas era difícil, a vida era difícil, eu não quero nem pensar, porque era muito sofrimento, muita complicação, né? Eu tenho medo de viver o que vivi no passado. Então, se eu sofri um bullying na escola, na infância, eu tenho pavor de sofrer isso novamente no ensino médio, ou na faculdade, ou na vida, né? A pessoa continua a ter esse medo de experienciar o bullying. A pessoa passa a ter vergonha do que aconteceu e das suas reações e começa uma autocobrança, eu poderia ter feito isso, ter feito aquilo, eu morro de vergonha, e às vezes nem vai olhar para as pessoas que conviviam naquela época de vergonha, de cobrança, né? Muitas vezes as pessoas carregam rancor ou raiva daquelas que fizeram sofrer. A gente vê muito isso no Brasil, Estados Unidos, vários países, aquelas crianças que eram torturadas com bullying, que depois voltam com essa raiva reprimida, com armas, com agressividade, buscando destruir o agressor, né? É uma pessoa que não aprendeu a lidar com o passado e com essas experiências, né? A pessoa desenvolve comportamentos nocivos diante de crenças e sentimentos assim, que aconteceram anteriormente. Então a pessoa fica com dificuldade de fazer amigos, porque tem medo que o amigo possa rejeitá-lo, né? A pessoa tem o medo de sofrer novamente, né? E a pessoa pode se tornar excessivamente tímida, insegura, desconfiada, indiferente, medrosa, carente e outras coisas. Então, às vezes, tudo isso aqui que eu estou listando, eu tenho porque eu não me desapeguei do meu passado. E é muito importante, a gente tem que colocar uma atenção muito grande da importância de se desapegar do passado, sabe? E aí, quando a gente não dá conta sozinho, a gente precisa de ajuda de um profissional. Bom, então muitas vezes, para não sofrer novamente o que sofreram, a pessoa se esquiva de situações, né? Então, se na infância ficavam me comparando com o primo, e o primo era bem mais bonito, inteligente, esperto do que eu, me sinto um patinho feio, aí quando tiver reunião de família, eu vou inventar uma desculpa, eu não vou enfrentar isso, sabe? Muitas pessoas fogem de acontecimentos sociais, familiares, escolares, né? Muitas vezes a pessoa fica num padrão de prolongar esse sofrimento lá da infância e não para de sofrer, porque não trata, porque não cuida, não enfrenta, entende? Então a pessoa não vive o presente é uma sombra do passado. E muitas vezes a pessoa que tem essa relação ruim com o passado não consegue
ter um presente prazeroso, porque vem culpa, como se não fosse merecedor de vivenciar a alegria, a fartura, as belezas que esse universo nos oferece, né? E quantas e quantas escolhas dessa pessoa que não gosta de sofrer, que não quer sofrer, são pautadas em escolher o caminho mais fácil e nem sempre o melhor. Às vezes escolhe rapidinho o mais fácil, não quero preocupar, não quero pensar nisso, eu não quero falar nisso. Às vezes você vai falar com a pessoa, fala, vem cá, você quer falar sobre o vestibular? Que você tá... Não quero tocar nesse assunto, não quero nem falar nisso. Vem cá, e você? Cuidou daquele problema no dente? Não quero falar disso agora não. E foge. Então vira uma criançona fujona, ao invés de enfrentar o presente. A pessoa que muitas vezes não está bem com seu passado, ela se recusa a estabelecer relações mais profundas com as pessoas. Então, às vezes, essa pessoa se recusa a namorar, não confia, não quer casar. Às vezes, a pessoa está no trabalho, só cumprimenta e sai por uma porta e entra por essa mesma porta, sem estabelecer vinculação mais íntima. Às vezes, a pessoa fica alimentando mágoas, né? E inúmeras vezes, a pessoa apegada ao passado fica com o hábito de ficar remoendo os erros, os fracassos, o que não deu certo, né? Então, com tudo isso que eu trouxe, é importante perceber que nós temos que aprender a desapegar desse passado, a não ficar vivendo o passado. O meu melhor e maior dia presente é o dia de hoje, é o agora, é o presente. Amanhã já não é presente. Ontem não foi presente, então é hoje, é agora esse momento, né? E esse momento é assim. Então eu preciso de seguir em frente, mas sem o peso de carregar essa carroça cheia de coisas do meu passado. Seguir em frente. Então eu trouxe aqui algumas dicas, né, para que a gente possa desapegar deste passado, ou seja, tirar esse fermento velho e fazer uma nova massa, né? Primeira coisa, além de ser importante para aproveitar o presente, é importante eu desapegar do passado para eu ter uma perspectiva, para eu realizar um bom plantio e construir um futuro diferente. Então eu vim até aqui, agora eu escolho parar, não me apego e construo um futuro bem diferente, independente do que aconteceu no passado, se foi bom ou ruim, a gente precisa de deixar isso embora. Sabe aquela pessoa que fica presa lá no primeiro ano de namoro? E de repente, depois, 20 anos depois, o marido está abusivo, está complicado, e a pessoa ainda está acreditando em Papai Noel, né? Então, é muito complicado, porque às vezes uma coisa boa você fica lá no passado e agora é outra coisa. É igual restaurante. Às vezes a gente tem aquela lembrança da infância, né? Eu lembrava na minha cidade de um local que vendia bauru, aquele bauru paulista, né? O pão o pão francês com presunto, mussarela e tomate assado na chapa. Isso que era o bauru. E aí um dia eu contando para meus meninos que era Bauru, que era Bauru, tal, né? Aí eles pediram para ir. Aí eu levei. Nossa, quando eu cheguei lá, para mim o lugar era grande e depois de adulto eu vi que era um ovo. Aí eu vi assim que era um local bem mais simples do que eu imaginava naquela época. Então assim, não era aquele lugar do passado, né? E a gente muda. Então uma coisa é você ir lá com 10, 12, 15 anos de idade, outra coisa é você ir com 40, 50, né? Então, nós precisamos de deixar o que aconteceu de bom passar. E nós precisamos de deixar o que aconteceu de ruim passar. E nos fortalecermos com as experiências de prazer e nos fortalecermos com as experiências de dor, de dificuldade, né? Bom, primeiro passo para seguir em frente. Eu preciso de acionar o botãozinho do perdão. Eu preciso de perdoar. Às vezes a gente imagina que tudo que eu preciso para ser feliz
é uma pessoa chegar e falar: me perdoa, eu não queria fazer aquilo com você que te traumatizou. Só que isso que nos fez mal, né? Raramente acontece da pessoa que nos fez o mal vir pedir perdão. Primeiro, que às vezes ela nem sabe que te magoou ou que fez o mal para você. Segundo, porque nesse samba, a roda viva da vida, muitas vezes você não se encontra com a pessoa. Outras vezes a pessoa já está em outra dimensão. Então, eu não preciso esperar um pedido de perdão para eu perdoar. Né? E o que é perdoar? Não é esquecer ou reforçar o que ela fez de ruim e deixar para lá. Não. Eu posso aprender a perdoar as pessoas que fizeram mal para mim, que provocaram esse mal-estar no meu interior, nas minhas emoções, na minha personalidade, né? E eu posso me perdoar pelas atitudes erradas que eu tive, pelos sentimentos, ou se não por ter confiado em pessoas erradas. Porque quando eu confio numa pessoa errada e ela me maltrata, muitas vezes eu me sinto culpado. E eu preciso me perdoar, né? Então não precisa do outro me pedir perdão, mas eu preciso de estabelecer o perdão, de olhar não como se o outro tivesse correto e deixa para lá. Não, mas é esquecer um pouquinho desses ocorridos impactantes. É não ficar reforçando, remoendo e ressentindo tudo de novo. A tristeza, a raiva, né? Tudo de novo, né? Então, na realidade, o perdoar para a gente seguir em frente é tirar, se desligar do rancor que a gente criou na nossa aura, na nossa vida, né? E também se desvencilhar do ressentimento para poder seguir adiante. Então, o fato é, fulano fez bullying comigo. Ok. Ele está errado? Está. Eu olho para ele como uma pessoa infeliz. Porque uma pessoa que maltrata o outro, que persegue, é infeliz. Às vezes, para me desmerecer, pode ser que ele tivesse até inveja, alguma coisa, né? Alguma admiração. Então, eu tenho que compreender a realidade. Agora, eu preciso de falar. Eu não vou carregar isso daqui para frente. A minha vida vai ser depois do bullying, mas esse bullying sendo trabalhado, seja na terapia, seja da forma que eu quiser. Porque eu não sou só a pessoa que o momento do bullying. Eu sou a pessoa de N momentos. A pessoa que estuda, a pessoa que vai para terapia, a pessoa que tem momentos felizes. Então eu não sou apenas essa pessoa que se formou no momento do bullying. Eu já existia antes. Então eu preciso reforçar o meu eu. E esse bullying será apenas assim, um fiozinho em toda a roupa tecida da minha existência agora, né? Porque se eu fortaleço ele, deixo os sentimentos negativos crescerem, crescerem, de repente a minha vida se resume ao bullying. Ela vai pegar tudo e colocar, sabe, num cesto só. Então, na realidade, é o perdão daquela pessoa. Assim, sim, ele fez isso, não foi correto, mas era uma pessoa desequilibrada para fazer isso. Então, que ele consiga mudar, refazer, tratar na vida dele, porque eu preciso de seguir a minha vida sem carregar nos meus ombros essa pessoa. Porque todas as vezes que eu fico lembrando e falando daquilo que foi traumático, eu coloco a pessoa sentada aqui e aquele peso vem comigo, e eu que estou carregando. Então eu preciso me desvencilhar disso, deixa a pessoa sentada no passado e vai em frente sem o peso, sem a agonia, sem a tristeza, sem o trauma. É perdoar assim. Pode seguir a sua vida, não vem mais comigo, eu vou seguir a minha vida, né? O segundo passo é ressignificar. Esse auto-perdão vem por quê? Quando eu fiz uma besteira com 13 anos, eu não tinha o conhecimento nem escolar, nem de vida, nem de maturidade que eu tenho hoje. Então eu preciso me perdoar
pela minha ignorância da época. E se eu magoei alguém, eu preciso de pedir perdão. E se eu me magoei, eu preciso de me pedir perdão, assim, olha, tá perdoado, você não vai fazer mais isso, você não é essa pessoa, você errou, tudo bem, vamos seguir à frente. Às vezes era um momento de um extremo egoísmo, mas é porque eu estava com muito medo, né? Então, de repente, hoje eu consigo perceber isso, trabalhar meu medo e com isso sou menos egoísta. Tudo tem sentido quando a gente acredita em ressignificar, né? Então, aqueles sentimentos, aquelas ocasiões desagradáveis que eu vivenciei, se voltarem a acontecer, eu já sou outra pessoa, sabe? Eu estou mais fortalecida, eu estou diferente, e vai acontecer de uma forma em que eu posso aprender a estar preparado. Igual as pessoas que vivem no Japão, quando tem o terremoto. Hoje eles constroem prédios que o prédio balança, mas não cai. Mas antigamente virava e mexia, tinha gente soterrado. Deve ter gente da minha idade que tem muito trauma com isso. Mas vão fazer o quê? Deixar de viver? Não. Aí a modernidade, a inteligência constrói prédios que aguentam um furacão, um terremoto, né, aliás, né? Então, eu preciso de sair dessa situação de vítima e ficar observando a história como um todo, né? Para que eu possa pontuar o caminho escolhido agora, sem carregar isso, mas ressignificando. Sabe quando você tem aquela bolsa tão antiga que você nem sabe mais como se desfazer dela? Pois é, aí você tem que ver que aquela bolsa é muito grande para você ir no centro da cidade, que pode ser assaltada. Eu tenho que ressignificar o que eu carrego na minha bolsa e levar minha bolsinha aqui, tipo carteiro, para não ser assaltada. Eu estou ressignificando, né? Então, é eu me dar a chance de olhar para o que aconteceu, vendo um significado positivo de experiência que me ensinou. Pelo menos me ensinou o que não fazer, como não reagir, né? Então, eu posso ressignificar essa mágoa. Talvez aquela mágoa era tão grande e hoje eu carrego ela e nem lembro por que eu estou magoado. Por que você é de mal do seu irmão há 20 anos? Ah, não sei não. Sei que a gente brigou, tal, nem lembro mais. E não fez as pazes. Precisa de ressignificar, entende? O terceiro passo é para que a gente aprenda. Isso que eu estou falando sozinho, porque dá muito trabalho, ou com a ajuda de profissional, né, gente? Então, eu estou dando ideias aqui. É enfrentar os medos. Por quê? Eu fico traumatizada, presa ao passado, e eu vou ter uma criação de medos. É como se eu tivesse, assim, igual tem um viveiro de passarinhos, eu tenho ali meus medos, voando livre e feliz, presos ali no viveiro. O medo de me envolver emocionalmente com alguém, o medo de rejeição, medo de julgamentos, medo de ter a minha confiança traída, medo de ser magoado, de fracassar, medo de reviver situações ruins novamente, medo de não saber o que fazer diante disso, de ficar paralisado, o medo de desapegar aquilo que eu conheço. Porque por mais que seja uma experiência ruim, eu fico apegado às minhas emoções e sentimentos ruins. Às vezes o ranzinza não sabe o que é dar um sorriso. É igual o zangado da Branca de Neve, né? Ela vai ali amolecendo o coração do zangado, até que ele demonstre um carinho por ela, né? Então eu preciso de tirar, né, essas coisas que estão cristalizadas e estão na minha alma, estão cristalizando o meu sofrimento. Eu preciso de trabalhar meus medos. A forma como você vai trabalhar, você escolhe, mas não dá para viver com medo, né? Precisa de elaborar um plano para recuperar a autoconfiança, para ficar mais autoconfiante. Tudo isso é autoestima. Não tem como eu ter uma boa autoestima com esse balaio cheio de medos aqui, né? Então,
nós precisamos de dar uma chance a nós mesmos e também às outras pessoas. Porque se eu mudo, o outro também muda. Se o outro mudou para melhor, ótimo. Se o outro mudou para pior, eu estou consciente disso e se eu não desejo conviver, eu vou respeitar isso também, né? Bom, outro passo para seguir adiante é fazer novos planos. O nosso passado não define quem a gente é. A escolha de quem eu sou depende de mim. Então, a escolha de quem eu quero vir a ser depende só de mim, né? Essa coisa linear, sofreu bullying, agora vai ficar traumatizado. Não! No meio do caminho eu ressignifico. Eu trabalho meus medos e sou capaz de fazer novos planos, né? Então, eu não posso me apegar a essas percepções daquele momento do passado ou de terceiros que vivenciaram isso. Eu preciso de perceber novas percepções, novos sentimentos, né? Construir uma autoestima melhor. E por último, antes que vocês me larguem, é aproveitar o momento presente. A vida que eu estou vivendo é agora, é hoje. As experiências do passado são maravilhosas para que o meu hoje seja melhor. E hoje eu não vou cometer os mesmos erros. Se eu me trabalhar e ressignificar e perdoar, enfrentar meus medos, eu posso construir um futuro completamente diferente. Fantástico, né? Então eu preciso da minha sabedoria com os tratamentos que eu tenho à disposição, né, para poder cuidar disso. Muitas vezes eu fico tão apegado ao passado que eu passo a ser um obsessor de mim mesmo, né? Então, o que importa é você hoje. Hoje é muito importante. Ressignifique, reconstrua a sua visão deste passado, porque às vezes você está colocando um peso no acelerador que não precisa, né? Faça escolhas que melhorem a sua qualidade de vida. Se ame, isso é muito importante. Alie o tratamento terapêutico com o tratamento espiritual. Às vezes nós podemos ter irmãozinhos muito apegados ao passado, com aquela energia, né? E nós, com esse apego ao passado, chamamos também por eles. Vamos aproveitar essa lição que Deus nos dá. Se o passado fosse tão importante antes de trabalhar meus sentimentos, a gente ficaria lembrando de tudo, né? Então eu não preciso morar no passado. Eu preciso morar no meu presente e planejar o meu futuro acreditando em mínimas e pequenas felicidades diárias, aprendizados. Então, quando eu supero um medo, eu estou feliz, eu vou comemorar. Quando eu supero uma dificuldade financeira, antes eu não sabia poupar nem nada, eu vou ficar feliz sabendo fazer isso. Quando eu me sinto curada de doenças, é muito bom. Então, só vou finalizar aqui com a última frase de Emmanuel sobre essa lição. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Espero que eu possa ter contribuído com vocês com essa reflexão que eu trouxe, porque tudo aquilo que eu trago para vocês eu reflito e me ajuda também na minha trajetória. Pai amado, obrigada por esta vida, por todas as vidas. Obrigada por todos os corpos físicos que tivemos e que foram ferramentas maravilhosas para a nossa evolução. E deixamos no passado essas experiências, trazendo aquilo que for aproveitado. Como um lavrador que, quando colhe vários alimentos, vai separando as pedras do feijão para colocar para cozinhar. Vai separando as folhas que não prestam mais das folhas tenras e maravilhosas para o alimento que está sendo feito. Que nós possamos, querido Pai, aprender a perdoar o outro
e a nós mesmos por quem fomos e por quem ainda somos. Abençoa, Pai querido, os nossos lares. Abençoa aqueles que residem conosco, os que trabalham aqui nos nossos lares. Abençoe todos nós nos nossos locais de trabalho, os nossos colegas de trabalho. Abençoa, Pai querido, a nossa inteligência, os nossos sentimentos e emoções. Abençoa as nossas ações, que possamos escolher sempre o caminho do bem e irmos aprendendo a evoluir, trilhando degrau por degrau dessa caminhada. Pai querido, abençoa os nossos queridos familiares, os pais que nos deram a vida, aqueles que são pais e mães no dia a dia. Abençoe os nossos filhos, toda a nossa grande família de origem e toda a grande família formada por nós. E abençoa a humanidade como um todo, chegando o bálsamo do teu amor em todos os corações enfraquecidos, e que possam todos se fortalecerem e continuarem nesta jornada até o dia que o Senhor nos chamar. Muito obrigada. Assim, nós vamos finalizando mais um estudo de oração, dizendo: obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada aos mentores e espíritos amigos que aqui estiveram e estão conosco. Que assim seja. Pois bem, finalizamos o nosso estudo de oração. Segunda-feira tem mais, às 20 horas. Aguardo vocês. Se você gostou, curta. E se gostou bastante, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nós agradecemos. Um abraço. Sigamos para um futuro muito mais feliz, porque estamos rumo à regeneração. Que Deus nos abençoe.